Chegamos ao sábado, no 36º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo, nessa semana vendo sobre a doença do orgulho, mas nos últimos dias sobre a terapia, o remédio da humildade. A gente já viu todos aqueles degraus e hoje o padre vai apresentar para a gente algumas passagens bíblicas que vão falando sobre a humildade. É isso, né, padre? Isso mesmo, né? A palavra de Deus que ilumina a nossa inteligência, Isso. convida a nossa vontade, né? Move o nosso coração. Então vamos iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, claro que a palavra de Deus vai falar, né, sobre essa terapia, sobre esse remédio da humildade. E a gravidade do pecado do orgulho também não é coisa que a gente inventou, né? Mas é a palavra de Deus quem nos atesta isso. Então lá no Eclesiástico 10, 12, 13. O princípio do orgulho é o afastar-se do Senhor e ter o coração longe do Criador. Porque o princípio do orgulho é o pecado, e o que o possui difunde a abominação. Olha. Então essa ideia, né, de que o pecado do orgulho é a raiz de todos os outros também é dada pela palavra de Deus. A soberba não é só um pecado, é também a raiz de cada um dos pecados que nós cometemos. Isso está lá no livro do Gênesis, né, capítulo 3, versículos de 1 a 19, o episódio da queda, né, dos nossos primeiros pais. Ali, por orgulho, por querer ocupar o lugar que era de Deus, então os pais do paraíso caíram, né, Adão e Eva desejaram ter um conhecimento que os tornasse semelhantes a Deus. Aqui a gente já comentou isso essa semana, mas tem um salmo que diz: vós sereis deuses. É palavra de Deus também. Realmente, por isso que a gente falava da magnanimidade, de querer ser grande, né? Mas você querer ser como Deus, ou querer alcançar o máximo da sua condição, por graça e não por usurpação. Então, o que fizeram Adão e Eva no paraíso? Quiseram roubar a condição de ser deuses, enquanto que Deus está nos oferecendo essa condição por graça. Então, a magnanimidade é eu aceitar esse convite que Deus me faz a ser grande, a crescer. Então, são dois textos bíblicos, né, que falam da magnanimidade. O Salmo, sereis deuses, sereis como deuses, e o Gênesis, que nos falam que eles usurparam a fruta, né, a árvore de cujo fruto Deus havia proibido que eles comessem. Então aqui os textos bíblicos mais relacionados à soberba. E a humildade. Bom, a gente tem aqui o texto bíblico, deixa eu encontrar a citação, Lucas 14, 7 a 11. Aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, é o próprio Jesus dizendo aqui a importância da humildade e o perigo da soberba. Nós citamos e lembramos ontem o Magnificat, né? Maria dizendo: o Senhor olhou para a humildade de sua serva, fez grandes coisas em mim, porque olhou a minha pequenez. Temos Jesus dizendo 7 vezes: ai de vós, aos fariseus, aos orgulhosos, aos hipócritas, ai de vós, né? Cuidado com o pecado do orgulho. Também Jesus, aliás, São João Batista, né, padroeiro de Bebedouro, nos lembra: é preciso que ele cresça e eu diminua. São Tiago vai dizer na sua carta: Deus resiste aos soberbos, mas busca os humildes. Então a importância de nós cultivarmos o remédio da humildade. Já citamos também essa semana a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vale a pena um retiro, aí, uma reflexão sobre todo o capítulo. Jesus, sendo de condição divina, não se apegou a isso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a condição de um escravo, tornando-se semelhante a nós em tudo, menos no pecado, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou. Então, pela sua humildade, pela sua obediência, Deus o exaltou. Então, de novo aqui, a humildade e a magnanimidade. Então, pela humildade, Jesus foi exaltado por Deus, colocado como juiz de todo o universo. Então, temos ainda as citações que falam
do cordeiro, né? O cordeiro humilde, o cordeiro do Apocalipse, imolado, mas vitorioso. Então, as citações do Apocalipse em que aparece o cordeiro imolado e de pé. Também no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 5 a 2. É esse que eu citei dos ais, né? Ai de vós, Mateus 23. Então, esses são alguns textos bíblicos, né, sobre a humildade e sobre a soberba. Cuidado com a soberba, cultive a humildade. Estava pensando, o primeiro texto bíblico que o senhor leu me fez pensar assim, né? Quanto mais longe de Deus eu estou, mais o orgulho vai se manifestar na minha vida. Sim, né? Exato. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais perto de Deus eu estou pela oração, pelo sacramento da confissão, pela Eucaristia, pela leitura da palavra, né? Tudo isso vai me levando mais para perto de Deus. Consequentemente, a minha vida vai sendo iluminada. Sendo iluminada, eu vou poder ver o orgulho na minha vida e os outros pecados, as outras doenças, e aí consequentemente eu vou combatendo, né? Então essa busca de Deus, aquilo que a gente falou no primeiro dia, né? O que eu sou sem Deus? Eu não sou nada, né? Então quanto mais próximo de Deus eu buscar estar, e não só mais próximo, mas num progresso, né, num aprofundamento de vida espiritual, de oração, mas eu vou também me enxergando e vou vivendo essa humildade, né? É um pouco daquela historinha, né, do menino que viu o avião no céu e quis saber do pai qual tamanho tinha o avião. E o pai, como é que ele ia explicar, né? O avião lá nas alturas parecia um nada, era muito pequeno, né? E então o pai leva o filho até um aeroporto, né? Filho, tá vendo? Qual que é o avião maior? O que você viu no céu ou esse que está aqui na frente, né? Na sua frente? Fala, pai, é esse aqui. E ele fez, exatamente, né? Os dois têm o mesmo tamanho. Olha. Tanto o que estava voando no céu quanto esse que está aqui no aeroporto. A diferença é da sua distância entre eles, né? Enquanto você estava longe, o avião estava lá longe, ele parecia pequeno. Você parecia maior que o avião. Agora que você chegou aqui perto, né, o avião é muito maior que você. É essa proximidade que a gente precisa ter com Deus, né? Enquanto a gente vai se distanciando, a gente vai se inchando, achando que a gente é isso, é aquilo, e não somos nada. É o pecado de Lúcifer, né? Ele foi... Segundo a tradição, Lúcifer é um serafim, se não me engano. E os serafins são os seres mais próximos de Deus. Serafins, querubins, né, das hierarquias celestes, são os mais próximos de Deus. E por orgulho ele foi precipitado no inferno. Quer dizer, estava tão próximo de Deus e o orgulho fez com que ele se distanciasse e agora existe um abismo entre eles. E Miguel era o contrário. Né? O nome, por isso que o nome dele, a gente está falando tanto do nome, né, a humildade, Mihael. Ou seja, quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Mas Miguel não era um anjo lá das alturas, dos primeiros coros celestiais. Ele é aqui de baixo. Miguel estava mais perto de nós do que de Deus, assim, numa hierarquia, né, numa organização das hierarquias do céu. Então, ao Miguel dizer ao diabo, ninguém é como Deus, Deus o exaltou e o colocou lá próximo dele, né? O príncipe das milícias do céu. Mas, por natureza, Miguel é mais próximo de nós do que de Deus. Mas por humildade, por graça, Miguel foi elevado. Então Lúcifer, por natureza, estava próximo de Deus porque era um serafim. Mas por soberba, por orgulho, agora vive nas profundezas do inferno. Miguel estava distante ali, né? Não porque era distante, é que a palavra não ajuda, mas porque o serviço dele como arcanjo é cuidar de nós. Não é se ocupar com o louvor de Deus. Então, por humildade, Miguel foi elevado. Então, agora ocupa o cargo, né? Vamos dizer assim, subiu a patente, príncipe das milícias do céu. Então, só para mostrar isso que a Sandra está dizendo, né? Essa proximidade que a gente precisa ter com Deus para reconhecer nossa pequenez e a grandeza dele. Então, na medida que a gente vai lendo a palavra, que a gente vai rezando, a gente vai se aproximando e vai sendo iluminado de toda essa verdade. Minha miséria, misericórdia de Deus. E o contrário é perigoso, porque a gente vai se afastando, a gente vai fechando os olhos para os próprios pecados,
vai fechando os olhos para a misericórdia de Deus e vai se inchando de orgulho, né? Então também aí uma reflexão para nos ajudar realmente a colocar no nosso coração, de uma vez por todas, a consciência de que eu preciso estar próximo de Deus se eu quiser alcançar as virtudes, alcançar a vitória de Deus na nossa vida, né? Como a gente está rezando nessa quaresma, e combater os pecados. O Lúcifer, que era um anjo de luz, acabou se tornando um anjo de trevas. Né? Olha Exatamente. que coisa. Pelo distanciamento, pelo rompimento, né, com Deus. Exato. Olha o perigo que a gente corre, gente, né? E a gente corre esse perigo de ter rezado todo esse tempo de quaresma e ter vivido todo esse tempo de proximidade, porque foi isso que foi acontecendo, né? Lá no dia 15 de agosto, quando a gente começou, a gente foi dando, cada dia nós estamos dando um passo, né? Conhecendo essas doenças, experimentando a graça de Deus, já recebendo graça, né? Nesse tempo de quaresma, para a gente ver o que é um tempo de oração, de jejum, de penitência, de confissão, também de pedir a intercessão de São Miguel, dos santos que passaram pela nossa vida nesse tempo de quaresma, de Nossa Senhora. Então, a gente foi experimentando tudo isso, mas nós corremos um grande perigo de depois cair no abismo de novo, se a gente não perseverar, né? Nós podemos perder, vou perder tudo, né? Mas perder esse tempo, todo esse treinamento que é que nem academia, não é? Você começa o primeiro dia primeira semana da academia cheio de dor. Depois você vai indo, vai progredindo. Por algum motivo você para, a hora que você fica parado, você regride, tem que começar tudo de novo. Acho que é São Bernardo que fala isso. Em vida espiritual ninguém fica parado, só regride. Olha lá. Então, ou você progride, ainda que seja um pouquinho por dia. Fala, não, vou ficar parado. Não existe ficar parado. Isso. Você olha regride, que sério. né? Um aluno de piano, né? Eu fiz um tempo de piano, precisei parar. Eu não posso dizer que eu estou no mesmo ponto de quando eu parei. Hoje eu regredi, eu sinto que os dedos já estão um pouco mais duros, né? Assim, a gente tem mais dificuldade. Então, em vida espiritual é a mesma coisa. Quem não progride, não é que fica parado, regride. Então, cuidado. Cuidado, tudo isso é pra gente já ir pensando mesmo, né? Então, quanto mais próximo de Deus eu estou, nessa caminhada, um passo de cada vez, conhecendo essa palavra de Deus que nos ajuda, né, a combater o mal, a tentação, né, o orgulho e todas as outras doenças. Nós vamos concluindo hoje, então, aqui, nesse sábado, né, com o nosso coração agradecido. Nós vamos rezar daqui a pouquinho, então, as orações da quaresma, mas com o nosso coração agradecido mesmo, né, por termos chegado até aqui, 36º, sabendo que nós temos ainda 4 aí, né, à nossa frente, que nós temos a Santa Missa como a maior ação de graças, né, Padre? É a maior ação de graças, não tem maior do que isso, exato, né? Ali as finalidades da missa, tudo isso que a gente conversou aqui estão resumidas ali. É a ação de graças, é a petição, é a adoração, é o louvor de Deus, é a propiciação, né, quando eu peço perdão dos meus pecados. Então, tudo que a gente foi conversando essa semana, na missa você encontra ali um compêndio reunido num só lugar. Então, é isso que nós estamos vivendo. Então, tem uma música, fecha seus olhos um pouquinho, tem uma música que diz assim: eu preciso de ti. Falando de Deus, né? Eu preciso de ti, quero caminhar contigo. Já não quero mais, né, caminhar sozinho, porque eu preciso de ti. Então é isso que nós queremos dizer hoje, amanhã e até o final, último dia da nossa vida. Eu preciso de ti, Senhor. Eu não quero mais. Caminhei todos esses dias, vou caminhar até o dia 29 de setembro contigo, mas eu não quero, eu não posso mais caminhar sozinho, porque se eu caminhar sozinho, Jesus, eu vou me perder. E o Senhor está me mostrando durante toda essa jornada de oração um caminho novo, um tempo novo para eu viver. Então, Senhor, obrigada. Obrigada por ter ido me convencendo aqui, olha, trabalhando aqui, né, na minha inteligência e trabalhando aqui nas minhas emoções, no meu coração, para que eu possa realmente ir entendendo e vivendo que sem o Senhor eu não sou nada, que eu preciso do Senhor, que eu preciso e quero uma decisão, quero caminhar com o Senhor.
e que neste sábado, dedicado a Nossa Senhora, esse sábado que aqui na nossa comunidade é o sábado da misericórdia, que sangue e água seja derramado sobre nós como fonte de cura, de libertação, de milagres, e que pela intercessão da Virgem Maria nós possamos, concluindo essa semana, seguirmos firmes, não só para o final dessa quaresma, mas para cada dia da nossa vida. E neste sábado dedicado à Virgem Maria, nós queremos não só rezar a Nossa Senhora, mas rezar com Nossa Senhora, a partir da Palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, o seu canto de ação de graças, o seu louvor a Deus, que olhou para a sua humildade e fez grandes coisas nela. Por isso nós queremos dizer: a minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador, porque Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações me chamarão bem-aventurada. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor se estende de geração em geração e chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os soberbos, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Despediu os ricos de mãos vazias e saciou de bens os pobres e os famintos. Acolheu Israel seu servidor, lembrando-se da promessa que fez a Abraão e a sua descendência para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos.
Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Durante toda essa semana, fomos vivendo, fomos combatendo, fomos buscando a confissão. Ainda precisa, né, Padre? Ainda dá tempo, dia 29 ainda tem uns dias aí, né? Exato, é o último fôlego para a nossa maratona dessa quaresma de São Miguel. Se você não fez, né, se a gente já foi falando ao longo da quaresma orientando isso, não deixe de fazer, né, até o dia 29, de preferência, para poder colher mesmo todas as graças que Deus tem para derramar sobre nós, sobre a nossa vida. Às vezes o pecado ali é o único obstáculo que está impedindo que a graça aconteça efetivamente na sua vida. Né? Às vezes a pessoa fica perguntando, mas por que não acontece? Por causa do pecado. Tem uma interrupção que o pecado acaba colocando entre a graça de Deus e a sua vida. Então tire isso pela confissão. Então até para você poder receber de fato, né, as graças que você está rezando aí, as intenções pelas quais você está rezando nessa quaresma. Então, não deixa passar, tá bom? Até dia 29 de setembro aí, né? Busque a confissão para poder também receber a Eucaristia em estado de graça, né, Padre? Exato. O estado de uma alma em pecado mortal é um estado de inimizade com Deus. Então você só pode comungar em estado de graça, né? Tendo restaurado a amizade, a proximidade, como a gente falava, com o nosso Senhor. Então não deixe de confessar-se. E hoje para nós aqui na comunidade é o quarto sábado, é o sábado da misericórdia. Então mais do que tudo, né? Esse Jesus que se apresenta para nós misericordioso, nós temos a missa, que inclusive o padre vai celebrar, né? A missa às 8 horas da manhã aqui na Capela Imaculada Conceição. Quero convidar você que é de Bebedouro, vem para cá. Você que é de outra cidade, você pode também estar conosco pelos meios de comunicação. Depois, à tarde, nós temos a Hora da Misericórdia. Nesse dia, nesse sábado da misericórdia, na missa e na Hora da Misericórdia, os zeladores das capelinhas de Jesus Misericordioso vêm até a capela, trazem as suas capelinhas, renovam o seu sim, né, dado para ser um zelador. Novos zeladores são enviados e instituídos. Nós rezamos especialmente pelas intenções dos zeladores, daquelas pessoas que recebem a capelinha. Então, assim, um sábado envolvido pela misericórdia. Então, quero convidar você a vir aqui rezar com a gente. Padre, nós vamos nos preparar, então, para na semana que vem ir para os finalmente. Aí é reta final. Exato. São 4 dias, né? Que nós Isso. teremos. Então, até o dia 29 ainda tem um pecado, né? Uma doença para Ainda tratar. tem mais uma doença, gente. Não acabou, não. Tem mais uma. Tem mais uma que também tem a sua terapia, para enfim a gente poder celebrar a glória de Deus no dia 29. Então, nos últimos dias da quaresma, nós vamos conhecer a doença da inveja, né? Então, vamos nos preparando aí. Lembrando, amanhã é domingo, a gente não se encontra aqui, mas a gente se encontra no melhor lugar, né, Padre? Sim. Na mesa da Eucaristia. Olha que bonito.
Quando o padre estiver celebrando, nós vamos estar ali no coração dele e ele também vai estar no nosso, tá bom? E assim nós vamos santificando, né? O nosso final de semana e o nosso domingo também, para a gente começar com um coração cheio de esperança a última semana da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Vamos pedir a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Anjos, de São José, seu esposo, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre o vosso trabalho ou o vosso descanso, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nesse sábado da misericórdia, vamos rezar assim também. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós.